Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Os advogados nem têm condições hoje mais de receber honorários, não estão recebendo justamente, não estão tendo condições de trabalho, não estão tendo, as prerrogativas estão sendo violadas, a ordem não olha para a gente. Infelizmente tem um grupo que tomou de assalto a nossa instituição e só esse grupo se beneficia das políticas da ordem, infelizmente. Você vê, a ordem não se pronuncia sobre devido processo legal, não se pronuncia sobre ampla defesa contraditória, não se pronuncia sobre nada disso. E quando aparece uma pauta qualquer que é alinhado com as pautas que eles acreditam, a ordem vai lá e se pronuncia em 24 horas. Então, é tudo que a advocacia não quer. A advocacia quer se unir e a advocacia quer ter um norte. Olá, estamos aqui com Everardo Gueiros, o VV, candidato à presidência da OAB, da chapa Coragem para Mudar. A gente vai bater um papo com ele, né, Adriana Bernardes, eu sou Ana Maria Campos, e a gente vai querer aqui conhecer um pouco da vida dele. Eu queria que você começasse falando como é que foi essa mudança, que você é de Recife, né, de Pernambuco, sua Sim. família é de lá. Sim. Como é que foi essa mudança de lá para cá? Por que você veio para Brasília? Faz muito tempo, né, Ana? Já faz 20 anos que eu estou aqui no Distrito Federal, e foi pela profissão, a profissão que me trouxe até aqui. Eu comecei o meu escritório de advocacia, eu abri meu escritório de advocacia, não tinha nenhum cliente, né? Meu irmão também era advogado e tinha sido demitido do banco, ele nesse período ele era bancário, e o banco lá era o Banco Banorte, ele já estava perdendo espaço no mercado, depois até foi liquidado. E aí ele chegou em casa, tinha sido demitido, vamos montar um escritório de advocacia? Vamos. E aí montamos um escritório de advocacia sem nenhum cliente. Chamamos meu pai, que também era advogado, funcionário público aposentado, e aí montamos o escritório. E aí, rapidamente, o escritório lá cresceu bastante. Eu advogava ali pelo Vale do São Francisco, tanto no estado da Bahia quanto no estado de Pernambuco, e os processos começaram a chegar, começaram a vir para Brasília. E eu comecei a acompanhar os processos aqui em Brasília. Então, para mim foi natural. Comecei, vi. Eu gostei muito da cidade, me identifiquei com a cidade, entendi que as decisões dos tribunais superiores, elas repercutiam em todas as instâncias, e achei que eu precisava estar aqui para estar mais próximo, vamos dizer, da cúpula do aqui judiciário. Onde as coisas acontecem, né? Aqui, tanto no legislativo, quanto no executivo, quanto no judiciário, aqui as coisas acontecem. E aí, para mim, foi natural vir. Vim, saí do escritório lá, não... Quando eu saí, engraçado, eu também não trouxe nada do escritório de lá, eu abri um outro escritório aqui, eu deixei a sociedade de lá e abri um outro escritório aqui, também voltei a começar do zero. Na minha história aí, eu várias vezes virei a mesa e recomecei, graças a Deus, com bênçãos dele, eu dei certo nas vezes que eu virei a mesa. Você chegou e foi morar onde? Eu morei aqui no Sudoeste Econômico, um apartamentozinho, 2 lances de escada, tal. Morei lá, foi muito bom. Depois eu consegui me mudar para um hotel, fiquei morando no hotel, cheguei a morar na casa de um parente. Depois que eu morei nesse hotel, cheguei a morar na casa de um parente, um tio, e aí morei uns meses lá, acho que 1 ano com ele, e aí depois aluguei apartamentos. Terminei o que eu morei na Brasília, eu morei em vários cantos em Brasília. Sempre no plano piloto? Sempre no plano, sempre residi aqui no plano. Você não é de uma família que teve dificuldades, né? Você teve todas as condições para estudar, para crescer, porque a gente ouve algumas histórias, por exemplo, de outros advogados que cresceram no sufoco, né? Que passaram aperto. Você teve apoio da família para estudar? Como é que foi? Tive sim, tive apoio da família. Meus pais, como eu te disse, eram funcionários públicos e, bem, minha mãe professora de escola primária, então vocês sabem como é o salário, sempre foi assim, o salário de professora primária, e meu pai técnico em assuntos educacionais do Ministério da Educação. Então meu pai tinha realmente um salário um pouco melhor, mas funcionário público também. Então, nós éramos classe média, então, assim, tinha carro em casa, não passava necessidade, tinha alimento, tinha tudo. Conseguiam pagar uma escola particular, eu consegui estudar em escola particular. São 2 irmãos? Somos 4 no total, uma falecida.
Ah, Minha irmã mais velha já faleceu, Andréa. E, bom, e era uma irmã que era 10 anos mais velha que eu, ela mesma dizia que era minha mãe. Eu fui que lhe criei. E, de certa forma, ela tinha razão, porque minha mãe saía conosco de manhã e só voltava para a hora do almoço, depois voltava a trabalhar. Do trabalho, ela ia fazer faculdade à noite e só voltava tarde da noite para corrigir, talvez, os... o que aconteceu com ela? Você se importa de falar? Não posso falar, não tem problema nenhum. Minha irmã, ela teve um infarto fulminante, né, do coração aos 51 anos de idade, que é a idade que eu tenho. Nossa, Essa semana passada fez 10 anos da morte dela. morreu com 41 anos. Ah, com 51. Morreu com Isso. 51 anos de idade, com a idade que eu Muito tenho hoje. jovem, né? É, jovem demais. Jovem demais, uma mulher inteligentíssima, maravilhosa. Uma irmã alegre, é maravilhosa. Uhum. E o que você fazia quando você era garoto lá em Recife? Ia muito à praia, pegava onda? Como é que era? Fiz de tudo um pouco. Fiz de tudo um pouco. Fui surfista, né, um período. Não tem como morar em Recife e não ser surfista. Fui surfista. Antes um pouco do surf era bicicross. Né, quando eu era menorzinho, andava com aquelas bicicletas para saltar e tal. Então, fiz bicicross, fiz surf. Sempre gostei muito de animais, então andava muito a cavalo. Meu avô em Garanhuns tinha fazenda, meu avô era médico, morava em Garanhuns, e eu ia muito para lá. Quase todo fim de semana a gente ia com o papai para Garanhuns, e aí andava muito a cavalo. Minha infância foi muito rica, foi uma infância maravilhosa. Vem daí, então, a paixão pelos cavalos. Certamente da infância. Até hoje eu tenho lá, guardo com muito cuidado as fotos que eu tenho daquela época, eu montando. Muito bom, muito bom. E você mesmo. tem cavalo hoje? Cria? Tenho, crio. Manga larga também? Manga larga machador, crio sim. Então você tem uma afinidade aí com o Kleber Lopes, que também ele cria manga larga machador também. Eu já tive, inclusive, na propriedade dele, ele cria bem. Ele contou aqui que vocês são amigos, que malham na mesma academia, conversam. A gente treina na mesma academia de manhã com o mesmo personal. Aham. E trocam figurinhas aí da eleição. Não, a gente até toma muito cuidado com isso, quando a gente está lá, toma muito cuidado. Assim, algumas coisas que chateiam ele, me chateiam, a gente conversa. Para que o nível seja sempre bom e tal. Mas geralmente a gente fala de outros assuntos. Geralmente a gente fala de cavalo, fala da família, ou fala de outros assuntos. A gente não fala muito da eleição da OAB, não. Você também tem uma propriedade aqui perto, onde ficam seus cavalos? Eu tenho uma propriedade aqui no Recanto das Emas. No Recanto das Emas eu tenho uma propriedade que eu crio um pedaço, uma parte dos cavalos eu crio aqui. E eu tenho propriedade fora também, tenho na Bahia, tenho... Além dos cavalos, o senhor tem gado também? Tenho gado. Primeiro era gado só de corte comercial, né? E aí depois eu passei para o gado de raça. Eu tenho gado de raça, eu crio um pouco de ovelhas. Meus cachorros, parece um menino lobo, onde eu ando cheio de cachorro, que eu gosto muito de cachorro. E planto lá também. Na Bahia a gente planta. Tem pivô central lá e... Aqui em Brasília, na sua casa, também tem cachorro? Tem. As Quer dizer, filhas? agora eu tirei. Eu tinha uns pastores alemães lá, mas a pastora era muito violenta e eu fiquei com medo. Beatriz era muito pequena, né, a de 5 anos era muito pequena, e eu comecei a observar que a cachorra não demonstrava aquele carinho assim por Beatriz. E como ela era muito pequena, uma hora que você tira a vista, podia acontecer algum acidente, aí eu desloquei os cachorros. Agora, nesse momento, estou sem cachorro em casa. Mas... Tem que pegar um pequenininho para elas. Ela não quer um pequenininho, não. Rapaz. Ela tá que fala comigo toda semana, fez eu prometer, agora no aniversário dela em janeiro, dar coelho a ela. Coelho! Ela só fala do coelho. Tudo é coelho. Ela traz para mim pintado, o coelho pintado, a pessoa achou esse coelho, pai, eu achou esse coelho lindo, achei, minha filha, tá lindo o coelho. Pai, o senhor viu o quê? É só coelho, ela tá louca com o coelho. Que e aí eu já prometi, né, que o pai, coração mole, pede uma vez, não, filha, a coelho não vai dar certo, quem vai cuidar? Eu vou cuidar, eu sei que não vai, mas tudo bem. Ela vai brincar, né? Alguém cuida, mas... Tá tudo certo. A coelha é tão fofo. Fofinho, é isso que ela diz. Então, agora o próximo bichinho que a gente vai ter em casa é coelho.
E então, esse patrimônio que você construiu é fruto da sua advocacia? Tudo da advocacia. Eu ainda vivo da advocacia. Exclusivamente da advocacia. Claro, a gente tem outros patrimônios, mas eu não uso o dinheiro dos outros patrimônios. Eles ficam se retroalimentando e ali dentro do negócio, alimentando, claro, quem trabalha conosco. Nós temos já uma quantidade razoável de colaboradores nos segmentos, mas o dinheiro fica lá. A gente não mexe nesse dinheiro. Eu vivo da advocacia. E aí O que a advocacia me der, eu vou viver. E você atua mais em que área na advocacia? Direito empresarial. Empresarial. Essa parte de direito empresarial. Mas como eu estava comentando aqui um pouco antes, eu já advoguei em todas as áreas, né? Família, sucessões, trabalhista, muitos anos. De família que eu acho mais engraçado é o seguinte, eu ainda morava em Recife, né? Ainda casado com a minha primeira esposa, e no segundo Natal que eu não passei com minha família, porque estava com o oficial de justiça, tentando fazer busca e apreensão de menor para dar o direito da mãe, num caso, e do pai, no outro caso, cumprir o que estava estabelecido pelo juiz. Quando eu passei o segundo Natal fora de casa, eu disse, bom, direito de família não dá para mim, porque senão eu vou ajeitar a família dos outros, vou terminar perdendo a minha. E aí larguei direito de família. É um ramo, sim, muito bom, mas é um ramo que você tem que ter muita psicologia, as pessoas naquele momento ali estão muito fragilizadas e precisam do advogado para dar, além do suporte jurídico, técnico, mas dar uma tranquilidade, sabe? Porque problemas de família é realmente... É muito sério. E dizem que quando vai para a justiça não tem volta mais, né? A briga ali de família. Olha, eu sempre acredito na recomposição, sabe? Porque é natural que os caminhos ali na frente, principalmente quando você casa cedo, eu sou separado. E a relação da minha ex-mulher com a minha mulher atual é maravilhosa. Se falam, quando minha ex-esposa vem para Brasília, fica hospedada na nossa casa. Se a gente for para casa de praia, as meninas pedirem para a mãe vai ficar hospedada na casa de praia. Entende? Que bacana. E a sua filha mais velha mora em Recife? Mora aqui. Mora aqui com você? Mora aqui. Eduarda já mora aqui. Só Marcela, que é a do meio, que está morando em Recife. Eduarda, a Beatriz é a do segundo casamento. É do segundo casamento, mora aqui também. Então, assim, várias vezes eu cheguei em Recife, em casa, às vezes Bárbara ia na frente e tal, para Recife, quando Duda e Marcela estavam lá, a gente ia regularmente todo fim de semana, para poder ficar com elas. Então, a vida da gente foi muito voltada para voltar para Recife para ficar com as meninas. E aí, eu chegava lá, sextas-feiras à noite, eu ia depois de Bárbara, quando eu chegava lá, que eu chegava na garagem de casa, estava lá o carro de Ana Carla, minha mulher, o carro de Dona Celeste, a mãe dela, todo mundo estacionado no carro lá. Eu chegava em casa, estavam todas jantando na mesa. Então, da maior, sabe, uma forma muito, muito boa de convivência. Ou seja, você tem sogra, ex, que permanece, a ex que é amiga. Isso, realmente uma mulherada na sua vida, né? Sim. 3 meninas. É sim. E convivem muito bem, isso é muito bom, isso foi muito bom para as meninas, muito sabe? Bacana. Elas cresceram muito, muito seguras, minhas filhas sou suspeito para falar delas. Mas quando você era garoto em Recife, tinha tubarão já? Na praia de Boa Viagem? Sempre se falou em tubarão, inclusive a gente, quando eu surfava ali na frente do Hotel Boa Viagem, sempre se falava e tal, sempre as histórias que tinham tubarão, quando sentia o cheiro de melancia, mais alto, mais forte e tal, era tubarão e tal. E eu acho que sempre... Cheiro de melancia, como é que é isso? Isso é o que diziam lá, não sei se é crendice popular. O tubarão tem cheiro de melancia? Que tem esse cheiro. Mas tinham muitos casos de ataque já, fora, vamos dizer, da área que tem os arrecifes. Ali jamais para Piedade, jamais para Jaboatão dos Guararapes, ali na frente da igrejinha, sempre teve ataques de tubarão, só a gente ouvia falar. Também na Praia do Paiva, a gente passava o rio para ir para a Praia do Paiva, tinham ataques de tubarão, mas não nesse número estratosférico, sabe? Que tem hoje em dia. Realmente, hoje em dia, se brincar lá, Recife, acho que é a maior concentração de tubarões do mundo. Incrível isso, né? Isso é por causa do porto ali? Tem algumas teorias. Uma teoria é que muito tempo ali próximo
a Piedade, tinha um frigorífico muito grande e ali sempre os restos dos animais eram despejados lá, e aquele sangue. Essa é uma teoria. Outra teoria é que quando se fez o Porto de Suape, se fechou uma saída de rio que alimentava, vamos dizer assim, Boa Viagem, alimentava o Recife e colocou essa saída do rio para a direita, alimentando as praias. Então, naturalmente, o alimento, os peixes, eles pararam de ter mais peixes aqui. E aí também eu acho que a degradação da cidade, né? A cidade, lixo, eu acho que também atinge a vida marinha. E aí os tubarões, a história que se fala é que eles nem comem o ser humano. Eles atacam o ser humano, mas eles mordem larga, quando vê que não é um peixe e tal, eles largam. Só que só essa mordida já faz um estrago enorme, sim. né? Quantos, né? Quantas pessoas vieram a óbito por conta disso, né? Dos hobbies de criança, você manteve algum de bike ou surf ou abandonou todos e ficou só com os cavalos? Abandonei eles, mas uma vez perdida, eu ainda me arrisco a andar de bicicleta, me arrisco a ir no mar. Há uns 2 anos atrás eu entrei no mar, porque eu não tenho mais a resistência que eu tinha, né? Entrava no mar às 5, 6 horas da manhã e saía 2 horas da tarde. Agora eu passei umas 4 horas para pegar uma onda. Tomou um caldo. Tomei um caldo. Para pegar uma onda e tomei um caldo, é isso aí. Ou seja, mudou o foco, né? Mudei. Mas gostar de praia ainda gosta. Porque isso a gente não deixa de gostar nunca, eu gosto né? de praia. Eu gosto da tranquilidade, né? A praia dá muita tranquilidade lá. A fazenda também dá muita tranquilidade. Eu gosto de tranquilidade. Uhum. Eu vivo bem no quieto. Não sei se eu conseguiria viver no dia a dia, né? Mas esses momentos que eu tenho para me desligar um pouco, eu aprecio muito. E o que você, então, costuma fazer aqui quando você não está trabalhando? Vai para a fazenda, fica curtindo os cavalos? E o que mais aqui na cidade que você gosta de fazer? É muito, assim, minha programação é casa, domingo igreja, olhar os cavalos e só. Qual que é a sua igreja? Jantar fora, eu sou presbiteriano, é da 313. A Igreja Presbiteriana de Brasília. Eu não sai para jantar fora? Saio. Jantar fora com minha esposa. Saio. Mas prefiro jantar. Tem, assim, de 10 restaurantes, 9 vezes eu vou pro mesmo. Porque é próximo da minha casa. Qual tem todo o Rosário. Sabia. É colado. Eu adoro comida italiana, né? Ele é um excelente chefe, um amigo. E é uma pessoa simpaticíssima, simpaticíssimo, né? E colado em casa, então tem muita vantagem ali. De 10 vezes que eu saio, e fora que você acaba fazendo política ali também, né? Porque sempre tem gente ali, né? Sempre tem advogados, sempre tem políticos. Eu gosto de jantar. Gosto de carne, eu gosto muito de carne. Tem umas coisas boas lá. A Cristiane Damasceno fez um desafio lá para você, falando se você poderia assegurar que não vai seguir a carreira política. Você pensa em seguir? Veja, eu assegurei para o pastor, quando eu me casei da primeira vez, que não ia me separar, que ia ser até que a morte os separe. E eu me separei. Será que alguém pode fazer essa previsão de futurologia e dizer que eu não vou fazer o que eu vou fazer? Eu acho que não, né? Não dá para garantir uma coisa que o futuro pode te reservar, né? Eu acho que não, né? Porque senão depois eu posso ficar preso por uma palavra minha e aí ser cobrado por essa palavra de forma equivocada. E eu dei a palavra à minha primeira mulher na igreja e me separei. Uma coisa que eu cumpro do que eu fiz, foi uma promessa que eu fiz ao pai dela, que enquanto eu tivesse força, enquanto eu vivesse, ela não teria... se eu pudesse ajudar, ela não teria dificuldade se dependesse de mim. E faço isso com o maior prazer, faço isso de coração. Foi um relacionamento de 10 anos que deu certo, nós temos 2 filhas, 2 maiores presentes que eu tenho nessa vida, né? O terceiro, Beatriz. Então, a vida é assim. A gente pensa que... Eu, quando era criança, pensei em ser bombeiro, depois pensei em ser o super-homem, depois, na época do Homem-Aranha, eu queria ser o Homem-Aranha, e terminei virando advogado. Então, como é que você vai falar do futuro?
E numa possibilidade de futuro na política, qual a maior afinidade do senhor com o legislativo ou com o executivo? Eu já fui do executivo, já fui secretário de Estado. Dos poderes, eu já ocupei 2. Já foi Fui desembargador eleitoral, fui do judiciário e fui do executivo. Nunca fui do legislativo. Não sei se eu tenho aptidão para o legislativo. Não sei, isso não está passando na minha cabeça agora. Na minha cabeça agora está passando cuidar da advocacia, que está relegada aí a 2º, 3º, 4º, 5º, 10º plano. Os advogados nem têm condições hoje mais de receber honorários, não estão recebendo justamente, não estão tendo condições de trabalho, não estão tendo, as prerrogativas estão sendo violadas, a ordem não olha para a gente. Infelizmente tem um grupo que tomou de assalto a nossa instituição e só esse grupo se beneficia das políticas da ordem, infelizmente. Você vê, a ordem não se pronuncia sobre devido processo legal, não se pronuncia sobre ampla defesa contraditória, não se pronuncia sobre nada disso. E quando aparece uma pauta qualquer que é alinhado com as pautas que eles acreditam, a ordem vai lá e se pronuncia em 24 horas. Então, é tudo que a advocacia não quer. A advocacia quer se unir e a advocacia quer ter um norte. E eu acho que a gente tem condição de dar esse norte. Porque para quebrar essas amarras tem que ter coragem. Por isso o nome da nossa chapa. Coragem. Não é que nós queremos fazer terra arrasada, mas é porque você tem que ter coragem para mudar, melhorar o que já está bem posto. E você melhorar, porque sempre há espaço de melhora. E mudar os rumos do que está ruim. Então essa é a preocupação de verdade. Esse é o meu momento de vida. Eu tive essas oportunidades todas que falei para vocês e graças a Deus eu sou um vitorioso na minha vida. Muito trabalho, muita dedicação, muito esforço. Eu realmente sou perfeccionista. Eu tomo conta de tudo. Eu não deixo nada passar sem eu olhar. Eu não faço as coisas sem pensar. Eu sempre penso antes de agir. Então, esse é o momento de eu ajudar a advocacia, de eu entregar um pouco, como eu te disse aqui. Tudo que eu tenho veio da advocacia. Tudo. Até o amor da minha vida, até a minha atual esposa veio porque a advocacia me trouxe até o Distrito Federal. E foi aqui que eu conheci ela. Ela nasceu aqui? Ela não, ela é do Piauí, mas reside aqui acho que desde 5, 6 anos de idade. Ela é brasileira. Piauí é forte em Brasília, né? Na verdade, ela fala um pouco que é do Piauí de Picos, mas ela é paraense. Ela nasceu em Belém. Como eu falo que sou de Garanhuns, e nasci em Recife. Né? Minha família toda nasceu em Garanhuns, meus irmãos, né? Meus pais, tal. Minha mãe até nasceu em São Bento Una, meus avós e tal. E aí, quando perguntam, você é de onde? Eu sempre respondo, de Garanhuns. Mas, na verdade, eu sou recifense, eu nasci em Recife. E quando perguntam ela, você é de onde? Ela é de Picos, do Piauí. Mas, na verdade, ela nasceu no Pará. O avô dela, nessa época, morava no Pará, ela nasceu lá, mas viveu em Picos e a referência... E viveu muito tempo aqui em Brasília também, ela? Ela desde 5, 6 anos, né? Sim. Ela viveu a vida toda aqui, né? E como vocês se conheceram? A gente conheceu... Ela era funcionária do parlamento e eu tinha alguns clientes lá e a gente se conheceu lá no parlamento, amigos em comuns. No Congresso? Sim, amigos em comuns, a gente tinha alguns amigos em comuns que apresentaram a gente e tal. E deu certo. E você tem o apoio do Bolsonaro, né, que gravou com você, da Bia Kicis, da senadora Damares. Você se considera um bolsonarista, a gente pode dizer assim? Olha, deixa eu te dizer, é uma honra para mim ter tanto o apoio do presidente Bolsonaro, como é uma honra para mim ter da deputada Bia Kicis, da senadora Damares, de tantos outros, do senador Exalci, né? O próprio Rafael Prudente me apoia também e nem é dessa linha. Então, não é advogado, mas gravou, né? Então não é uma questão de eu dizer eu sou bolsonarista. É que as pautas que eu estou defendendo para a advocacia se alinham com o que eles têm pregado. Então, eu estou sendo a voz de todo esse grupo que quer respeito às prerrogativas, que quer sustentações orais, que quer ter direito a fazer os seus recursos, quer ter direito a ter acesso aos autos. Não é possível, Ana. Nós estamos em 2024, você pedir acesso aos autos e o magistrado simplesmente escolher quais são as páginas que você vai ter acesso. Inquéritos que são intermináveis, o inquérito, a duração média do inquérito razoável é de 1 mês, de 30 dias dentro da delegacia. Tem inquéritos aí com 5 anos, 4 anos e tanto.
com gente presa, com deputado cassado. Então, o que a gente tem pregado, o que eu tenho pregado e que eles pregam, e aí nós estamos completamente alinhados nessa pauta, completamente alinhados, é que nós temos que respeitar as liberdades. Nós temos que respeitar a lei. Esse país aqui é uma república democrática. E a base de uma república onde a democracia deve imperar é o respeito à lei. Não é o respeito ao arbítrio. Não é o respeito ao que a autoridade de plantão acha que deve ser. Não é isso. E você acha que o presidente Lula, os petistas estão omissos em relação a essa pauta? Não, eu acho que eles estão se aproveitando dessa pauta equivocadamente. Porque quando ocorreu a Lava Jato, eles próprios eram os maiores críticos da Lava Jato. Por quê? Porque não seguia o rito. Porque o procedimento não era observado. E de fato não foi observado na Lava Jato. E houve o ajuste depois pelo Supremo. Porque eles violaram o processo. E quando você viola o processo, você se afasta da justiça. Porque a conclusão do que é justo, para você, Ana, pode ser uma coisa, para mim pode ser outra, para você, Adriana, pode ser outra. Aí, como é que a gente vai conseguir chegar a um bom entendimento? Se as condições forem iguais para todos, paridade de armas, né? Ampla defesa, contraditório ao excesso. Aí vem o Supremo Tribunal Federal agora, depois de ter ajustado excessos da Lava Jato, vem agora e comete os mesmos excessos. E aí, quem vai corrigir? O Supremo. Nós não temos uma corte superior ao Supremo. Então ela se transformou de corte constitucional em vara penal. Não é possível isso. Para o nosso país isso é terrível. E aí, como a esquerda foi perseguida lá, segundo palavras da própria esquerda, não sou eu que estou dizendo, foi perseguida naquele momento, e agora ela entende, a esquerda, que é a direita que está sendo perseguida, eles estão achando bom. Mas quando foi com eles, eles acharam ruim. E vice-versa. E aí, qual era o papel que deveria caber à OAB? Era ser esse fiel da balança. Era ter dito, nem pode aqui, porque aqui está sendo descumprida a lei. Nem pode aqui, porque aqui está sendo descumprida a lei. Esse é o papel da ordem. Mas é o papel da OAB nacional, né? Ou não? Ou cada seccional também pode agir? Ana, a independência das seccionais e os tribunais superiores estão aqui na circunscrição territorial da OAB do Distrito Federal. Eu, enquanto presidente da OAB do Distrito Federal, vou sim fazer esse trabalho. Porque os advogados são registrados e tem o registro da OABDF, né? Os que atuam nesses tribunais. Os tribunais superiores estão aqui dentro da circunscrição territorial, que é a competência da ordem do Distrito Federal. E você sabe mais que eu, você é uma jornalista experientíssima. Não há vácuo de poder. Enquanto todas as vezes a ordem se omite através dos seus líderes, sejam estaduais, sejam daqui do Distrito Federal, sejam da nacional, quando eles se omitem, quem sofre é a população, pessoal. Quem sofre são os advogados de gregos e de troianos, não importa. Nós é que estamos sofrendo, nós é que estamos no front. Os advogados, eles são a última instância, a última barreira para tentar equilibrar o jogo de um Estado enorme, de um Estado todo-poderoso, para um cidadão que está sendo processado. Esse é nosso papel. Por isso que a gente tem prerrogativas, para tentar equilibrar o jogo, porque senão o Estado esmaga o cidadão. Você acha que a vitória do Trump ajuda o Bolsonaro de alguma forma? Como observador político, né? Eu acho que a vitória do Trump é uma sinalização de que os Estados Unidos da América acha que esse é o melhor viés agora para os Estados Unidos da América. Mas se você lê a história do passado, tudo que aconteceu nos Estados Unidos, com 40, 50 e 30 anos de atraso, aconteceu no Brasil. Isso do passado. Agora que a gente vive num mundo globalizado, agora que a gente vive com a tecnologia da informação, não tem rápida, né? Isso, não tem mais esse delay. Então eu acho que há uma tendência, sim, de uma influência direta. Claro,
Porque, afinal de contas, falar América, América, nós também somos da América. Aliás, eles são estadunidenses. E nós brasileiros, mas nós somos a América. Você acha que o brasileiro está mais conservador agora? Ou ele sempre foi e agora está se revelando com esse espírito? Não, eu acho que, olhando historicamente, a esquerda sempre foi muito mais ativa, vamos dizer assim, politicamente. E a direita, o conservador, ele é menos ativo, porque, eu vou dar um exemplo, né, que eu ouvi por aí. Eu não gosto de cigarro, então não fumo nem eu nem você. Aí o outro diz, não, eu não gosto de cigarro. Fuma aí teu cigarro que eu vou aqui para outro lugar. Então, essas liberdades é que estão em jogo, sabe? E eu sou a favor de todas as liberdades. Seja quais forem. Liberdades. Você só não pode, com a sua liberdade, atingir a liberdade do outro. Então, eu fico muito triste. Eu vejo a imprensa sendo censurada. Está sendo censurada mesmo. E a gente não pode ter democracia num país onde a imprensa é censurada. A imprensa é livre, tem que falar mesmo. Porque se a imprensa não provocar, às vezes as informações não chegam nas pessoas. E cabe o papel, cabe à imprensa. Vamos informar a população, para a população tomar as próprias decisões. Então a gente não pode ter censura na imprensa. Como eu não posso ter castração ou restrição no meu direito de advogar. Eu, no exercício profissional, está lá, artigo 133 da Constituição. O advogado é inviolável no seu exercício profissional, em palavras. Então, hoje confundem o advogado com o cliente. Entende? E por que tudo isso? Porque o Poder Judiciário, ele perdeu o respeito social. Ele andou mal gerindo ele próprio. E aí as pessoas não acreditam mais. E quando nós temos um Estado que a justiça não tem essa credibilidade, aí é o eu faço, eu posso. Só houve a turba porque eles não confiaram na condução do judiciário. Se fosse um judiciário forte, e eu desejo instituições fortes, eu sou advogado, eu preciso que tenham instituições fortes para que a lei seja respeitada. Aí o que é que estão acontecendo? Eu acho que perderam o limite do que é uma instituição forte, do que a pessoa se acha forte. E aí é a vontade pessoal, não é a vontade da lei. A gente precisa ter um freio de arrumação. O judiciário precisa voltar para dentro da caixa dele, o legislativo para a caixa dele, o executivo para a caixa dele, e saber que esse é um país que essas instituições só existem para o nosso bem-estar. Eles não exigem para eles próprios. Não é um monstro que se retroalimenta. Fomos nós que criamos essas instituições para nosso bem-estar. Por que você deixou o governo ibanês? Estava na Secretaria de Projetos Especiais? Deu seu tempo? Foi um período bom. Foi um período bom, eu gostei. Foi uma oportunidade de servir ao Distrito Federal, que eu te disse, me deu tantas oportunidades. Já tinha servido no Judiciário, nunca tinha passado lá. Eu tinha algumas metas em relação a algumas PPPs, e eu consegui cumprir essas minhas metas. Quando deu o prazo do cumprimento, eu voltei e devolvi ao governador, agradecendo ao governador, né, a oportunidade e as contribuições. Tem projetos, eu ando na cidade toda, com vários projetos enquanto eu era líder desse grupo, que estão aí distribuídos pela cidade toda. Muito orgulho para mim. Dá um exemplo. O Adote uma Praça. Você anda aí na cidade toda, mais de 1000 projetos feitos. E a nossa secretaria não era uma secretaria que usava dinheiro público. A gente usava quando não tinha dinheiro público. Tinha orçamento. Não tem orçamento. A secretaria que não tem orçamento. A gente usava criatividade. E deu muito certo. Então eu sinto muito orgulho de passar por aí e ver coisas que eu pude ajudar a serem construídas. É uma honra para mim. Nessa atuação, o que o senhor destacaria? O senhor falou do orgulho das praças, mas tem algum Sim. outro projeto que o senhor destacaria que lhe marcou? O senhor tem orgulho dele também? Sim, várias PPPs. O Estado Nacional que estava parado, nós ajudamos.
a deixar ele de pé, o centro de convenções que queriam retomar, tá aí, tá funcionando, shows internacionais. Tem muitas coisas que a gente fez. Muitas coisas que a gente fez. E estruturou, porque a nossa secretaria, ela era uma secretaria meio, ajudava na estruturação. Então, todas as PPPs que saíram no Distrito Federal passaram pela nossa secretaria na estruturação. Mas sem vaidade nenhuma de querer dizer, fomos nós que fizemos. Deixa a secretaria FIM fazer, deixa ela levar o crédito, tá tudo certo. O que falta no Brasil, para o Brasil dar certo, é projeto. Projeto bem feito, projeto estruturado para ser executado. Não é projeto de governo, é projeto de Estado. E como é que é a sua relação com o governador Ibanez? Muito boa. Excelente relação com o governador. Ele foi um excelente presidente da OAB, marcou o momento dele, teve o momento dele. Minha relação pessoal com ele é ótima. Mas ele fez uma escolha. Ele fez a escolha de apoiar um outro candidato. Talvez porque soubesse que ele não ia ter influência comigo que ele tem com esse outro candidato. E ele foi presidente da ordem e sabe que a ordem precisa de independência. Ele sabe que a ordem precisa ser independente. Porque ele foi, quando ele era presidente. O Caputo, que é conselheiro federal da chapa do Poli, era o advogado de Arruda. E ficou ao lado de Arruda quando existiam aqueles problemas todos que o Distrito Federal está cansado de saber e ele está inelegível até hoje. Não tenho nada contra o governador Arruda, mas são fatos históricos. E ele ficou ao lado de Arruda. E quando o Ibanez assumiu, foi Ibanez que deu seguimento ao processo. Então ele sabe da independência. Se foi ruim Caputo ser advogado de Arruda naquele momento, tão ruim quanto seria o advogado de Ibanez ser presidente da ordem enquanto ele é governador. Essa é uma opinião. Eu não acho que... E aí é uma frase de Tancredo. As pessoas não brigam. As ideias é que brigam. Então eu tenho ideias firmes a respeito do papel da ordem e como a ordem deve se posicionar. E respeito as opiniões contrárias. Não tem problema nenhum. Uma última pergunta aqui, porque nosso tempo está no finalzinho. O que você espera do futuro das suas filhas? Que elas sigam sua carreira de advogada, como advogadas? Ou que elas já demonstraram interesse? A Beatriz é pequena, mas as outras já são adolescentes, né? Já demonstraram o que elas querem fazer? O que eu espero do futuro de minhas filhas é que elas sejam felizes. Ponto. Sigam o caminho delas, o que elas quiserem fazer vai ter meu apoio. Ponto. Muito bem. Mas a mais velha já está no caminho da advocacia, né? Por escolha própria. Ela no início começou dizendo que queria ser arquiteta. E eu sentei com ela várias vezes para ver faculdade no exterior, para ver cursos dentro do Brasil. Depois ela disse, não, eu quero fazer direito. Escolha delas. O que eu peço a Deus é que elas sejam felizes, assim como eu sou. Só isso. Mas não importa. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu desejo muito sucesso na campanha. Que, se você for eleito, muito sucesso na sua gestão. E que volte outras vezes para a gente conversar sobre outros temas também, né, Adriana? Com certeza. Eu que agradeço a vocês essa oportunidade, gostei muito. E se eu puder fazer só esse registro, as eleições serão no domingo 17. Tem muitos colegas advogados ainda não sabem que as eleições vão se dar agora no domingo, de forma totalmente virtual. Então eu queria deixar para você que está nos assistindo, participa do pleito. Vai lá, olha as propostas, vota, escolhe o que se identifica mais com você, para depois você não reclamar sem ter participado do pleito. Então o primeiro pedido que eu te faço é participa, faz tua escolha. E se puder dar essa honra, humildemente eu te peço o voto. A nossa chapa é número 20 e nas subseções número 220. Então, olha nossas propostas. Se você concordar com nossas propostas, vamos transformar a advocacia do Distrito Federal. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada pela audiência, gente. Até a próxima. Até.